aplauda forte ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, alabarachoriana. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, fique à vontade. Você tem liberdade nessa casa para levantar a sua voz, levantar as suas mãos, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, derramar o seu coração diante dEle, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Amém? Ele é digno. Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome nessa noite. Te damos graças porque o Teu Espírito se move entre nós. E esse mesmo Espírito é o Espírito que habita em nós, que veio não apenas para uma visitação, Ele veio para fazer morada em nós. E nós te damos graças porque ao longo de todo esse dia, alguns enfrentaram desafios, alguns enfrentaram oposições, alguns enfrentaram palavras que machucaram, que talvez tenham aberto feridas, que tenham decepcionado, mas esse Espírito que habita em nós, nos disse, nos movimentou, nos trouxe à tua casa, para aqui sermos fortalecidos, sermos edificados, e assumirmos, Senhor Deus, o papel que o Senhor quer de cada um de nós nessa geração, de influenciadores do teu reino, daqueles que foram chamados para conquistar, daqueles que foram chamados, Senhor Deus, para governar, daqueles que foram chamados para serem treinados, instruídos, adestrados, Senhor Deus, para fazer discípulos de todas as nações. E o que nós te pedimos é que esse mesmo Espírito, que acordou com a gente hoje pela manhã, que caminhou com a gente ao longo desse dia, e que nos trouxe a esse lugar, nessa noite, continue ministrando o nosso coração, continue iluminando os olhos do nosso entendimento. Te pedimos, Espírito Santo, que você guarde o meu coração, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar inspirado pela tua voz, a voz da verdade, a única verdade que nós queremos ouvir nessa noite. Por isso, guarda o meu coração e prepara-nos para receber a tua palavra como sementes lançadas numa boa terra, que ao seu tempo dará os frutos que vão glorificar o teu nome. Fala conosco, eu também preciso muito ouvir a tua voz. Por isso importa que eu diminua, que o Senhor cresça. Passeia entre nós. Esta obra é tua, ela não é de homens, ela é tua. Nós fomos comprados por um alto preço para ti. Então, continua se movendo aqui entre nós. Continua falando entre nós. Continua edificando a nossa vida sobre esta verdade, não a minha verdade, mas a verdade da tua palavra. A ti honra, a ti glórias, a ti louvores, a ti exaltação, a ti a nossa entrega, a ti o nosso grito de júbilo, a ti o nosso aplauso. É somente a ti. É somente a ti, é somente, única, exclusivamente a ti. A nós apenas a honra e o privilégio de sermos portadores de boas novas, de boas notícias. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Fica à vontade entre nós. Enche-nos nessa noite. Eleva-nos a um novo nível de compreensão da tua palavra, da tua graça, da tua vontade, do teu querer, dos teus desígnios, dos teus propósitos para cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, damos as boas-vindas à tua palavra nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia. Antes que você se sente, se você puder e tiver essa intimidade, dá um abraço a quem está perto de você. E se você tiver mais intimidade ainda, dá um beijo. Ou como diria meu pai, dá um cheiro nela. O pessoal do Nordeste sabe o que é isso, né? O pessoal do Norte, Nordeste, sabe o que é isso. É, irmão. É, Marcelo, essa cabecinha chata não é à toa, né? Já denuncia a origem. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Que ambiente gostoso é esse, queridos? Que ambiente gostoso é esse, de liberdade, de estarmos na casa de Deus, para sermos edificados pela palavra do Senhor. Depois desse momento maravilhoso de louvor, de adoração, de derramarmos o nosso coração ao Senhor, de fazermos declarações de amor a Ele, porque Ele é a razão de estarmos aqui nessa noite. Você não veio aqui para um mero culto, você não veio aqui por minha causa, eu tenho certeza disso. Eu acho que melhor, não, o som é melhor. Amém. Obrigado, queridos. Amém, queridos. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse. Eu não vou falar sobre Apocalipse. Fiquem tranquilos, eu vou deixar isso para os teólogos. Os teólogos. Eu sou apaixonado pelos evangelhos de Jesus, a forma simples com que Jesus comunicava as coisas do reino, a forma com que ele alcançava o coração, a alma das pessoas. Eu acredito que quando Jesus ele disse para Pedro que faria de Pedro pescador de homens, ele estava dizendo exatamente isso para Pedro. Eu vou fazer de você uma pessoa que vai alcançar o coração das pessoas. Você vai alcançar a alma das pessoas. Mas eu sou meio rude, eu sou meio bruto. É assim que eu quero. É dessa forma que eu te quero. Aquele momento tenso de Jesus, em que por 3 vezes ele pergunta a Pedro se Pedro o amava. Ele não fez isso com a intenção de envergonhá-lo. Ele não fez isso com a intenção de expô-lo diante dos seus amigos. Mas ele fez isso para consolidar o chamado de Pedro, a vocação de Pedro, aquele homem ousado que foi capaz de puxar um punhal, uma espada, né, e cortar a orelha de um soldado no momento que Jesus estava sendo preso. Era essa ousadia que Jesus queria usar em Pedro, porque quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez naquele cenáculo, e que muitos diziam que eles estavam bêbados àquela hora da manhã, Pedro foi o primeiro a se levantar com ousadia e dizer: vocês estão enganados, isso aqui é a palavra de Deus que está se cumprindo, é a palavra de Deus que está se cumprindo. Então, Deus usa a gente como Ele quer, e como Ele nos formou. Por isso eu quero encorajar você a não se intimidar, se você não tem essa personalidade, você não tem esse aspecto que muitos pregadores, e que eu admiro, e que eu acredito que é legítimo. Então não se intimide se você é um pouco retraído, se você não é tão ousado. Deus quer usar exatamente você como você é, na sua personalidade. Você pode nunca falar para uma multidão, ou para um grupo como esse. Talvez você nunca esteja num altar, num púlpito como esse, mas dentro de uma sala, dentro de um gabinete, ninguém te supera. Sentado dentro do Japeri, obrigado, Marcelo, obrigado, dentro do Japeri, no tete a tete, olho no olho, ninguém te supera, ninguém segura você, ninguém resiste você. Você pode não falar para uma multidão, mas lá no teu secreto, na madrugada, quando você dobra o teu joelho, irmãos, o inferno treme,
porque sabe do poder da tua oração e da tua intercessão. Muitos ministérios estão de pé por conta de joelhos que se dobram na madrugada. Pessoas que nós só vamos conhecer na eternidade, que você não vai ver nas mídias, você não vai ver nos banners, você não vai ver nos outdoor, mas lá na eternidade, você vai saber que o que te sustentou foi a oração de muitos anônimos. Muita gente que entrou e saiu da igreja sem ser percebida, sem ser abraçada, sem que as pessoas conhecessem as suas demandas, as suas lutas, as suas guerras. Mas foi o choro, foram as lágrimas, foram os joelhos calejados dessas pessoas que sustentaram a gente. Então não se intimide, não se intimide, não se intimide. Deixa Deus te usar como você é. Eu não sei para que eu estou falando isso. E eu espero em nome de Jesus que você ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Deixa Deus te usar como você é. Não permita que ninguém te molde. Não permita que ninguém coloque rótulos em você. Você é como você é porque Deus quis assim. Foi Ele que te fez assim. E Ele te quer assim. E é dessa forma que Ele vai te encher de unção, de graça, de ousadia, de coragem. E vai te levar a lugares que você nem imagina, vai te colocar diante de pessoas que você nem sonha um dia estar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá? Apocalipse capítulo 1, verso 4 até o 6, esse é o texto que o pastor Marcos disse para nós, que é o texto base dessa nossa direção para 2023. Apocalipse capítulo 1, versos 4, 5 e 6 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, a Ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados, em seu próprio sangue, Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém e amém. Você pode virar para quem está perto de você, e você vai fazer isso uma única vez, você não vai fazer mais hoje. Diga para quem está ao seu lado: eu tenho uma honra de estar sentado ao lado de um rei, ou de uma rainha, e de um sacerdote. Amém? Glória a Deus, queridos. Quero dar amém ao Senhor. Ao Senhor. 2023, ano de governar e de conquistar. Nessa noite, eu gostaria, depois dessa pequena introdução, e quero dizer a você, não estava planejado, foi algo inspirado pelo Espírito para falar, talvez algumas pessoas aqui, nessa noite, para que você não se intimide, mas para que você deixe Deus te usar da maneira que você é, como Ele te fez. Ele te ama exatamente como você fez, como você é, melhor dizendo. Ele te ama como você é, Ele te ama como Ele te fez. Então não se intimide. Eu quero nessa noite, e como eu disse, todos nós temos características diferenciadas, e como eu acompanho o pastor Marcos desde o início do nosso ministério, eu sei que ele nunca impôs isso para nenhum pastor. Os pastores estão aqui das nossas filiais, sabem disso, os pastores locais também sabem disso. Ele nunca impôs a nós pregarmos no mesmo estilo que ele. Muito pelo contrário, Ele sempre nos deixa à vontade para ministrarmos como é uma característica de cada um de nós. E eu sei que eu tenho uma característica bem diferente dos meus colegas. Como eu disse, eu amo cada um deles, eu aprendo com cada um deles. Aliás, por mais incrível que possa parecer, eu nasci e cresci, e estou e quero morrer dentro do movimento pentecostal. É sério. Eu fui consagrado, pastor João, numa igreja pentecostal. Eu cresci numa igreja pentecostal. Eu amo os pentecostais.
apesar de não entender porque que eu não tenho esse estilo, mas Deus sabe, e da forma com que Ele me criou, eu procuro desenvolver a palavra de Deus, eu procuro comunicar da forma com que Ele tem me ensinado, aquilo que eu tenho aprendido dentro da sua palavra. Então nessa noite, eu quero ser um pouco didático, como eu disse, eu não quero ser teológico, eu quero dividir com vocês nessa noite, coisas que podem ser aplicadas na nossa vida diária, no nosso viver diário, se possível, algo que hoje à noite ainda, quando você deitar lá na sua cama, no seu travesseiro, e é justo que você tenha uma noite de sono agradável, mas que esta palavra te incomode, que esta palavra seja como aquela famosa pulga atrás da orelha, porque todos nós estamos debaixo dessa palavra, estamos debaixo dessa direção, todos nós queremos governar e conquistar, amém, queridos? Todos nós queremos governar, queremos conquistar, e somos muito encorajados, somos muito animados, somos muito encorajados, animados, motivados, quando nós ouvimos aquela palavra de poder, porque Deus vai fazer, irmãos, acredita, confia, Deus é fiel, Ele não vai deixar com que as suas palavras caiam por terra, todas elas vão se cumprir. Todos nós, queridos, gostamos de ouvir palavras como essas, animadoras, encorajadoras, motivadoras, mas às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece bastante, há muitos porquês. Eu conversava ontem com a pastora Denise, e em determinado momento da nossa conversa, eu disse isso para ela: para todo o agir de Deus, para todo o mover de Deus, cabe um porquê. E entenda uma coisa, Deus não se incomoda quando nós perguntamos algo para Ele. Você sabia disso? A palavra de Deus diz isso: entra em juízo comigo, apresenta as tuas queixas, as tuas causas, pode abrir o coração para mim, pode derramar o seu coração para mim, eu não vou ficar ofendido, eu não vou ficar de mimimi com as suas palavras, eu te conheço, sei quem você é, então não tenha medo de fazer perguntas para Deus, não tenha medo de questionar algo que está acontecendo na sua vida, e se não é resultado de uma falha, de um deslize seu, é vontade de Deus, é desígnio de Deus, é o processo de Deus, e eu vou falar nessa noite exatamente sobre isso, sobre esse processo de Deus, na preparação de cada um de nós, para esse tempo de governo, para esse tempo de conquista, porque isso é necessário, mas tão necessário é também entendermos como Deus trabalha nesse processo, porque como eu disse, é bom quando nós recebemos uma palavra de encorajamento, e saímos daqui pulando, saímos daqui enfrentando todo mundo, o mundo inteiro, mas há momentos que a gente para, senta, pensa, puxa, mas como é que é isso? Lembra de Maria? Como isso se dará? Como vai acontecer? Principalmente, quanto tempo isso vai durar? Porque para nós, um dos maiores inimigos que nós enfrentamos nesse processo é o tempo. Nós somos latinos, nós somos brasileiros, nós temos um sangue que ferve, nós queremos as coisas imediatamente, queremos ouvir aqui agora e queremos que daqui a pouco, antes de sair, de cruzarmos aquele portão, queremos que elas se realizem. Deus não trabalha dessa forma, gente. Deus não trabalha dessa forma. Deus tem um momento certo de fazer as coisas, Deus tem um momento certo de agir, Deus tem um momento certo de nos colocar em situações quando Ele sabe que nós estamos prontos para aquele momento. Por isso o processo é importante. Eu gosto muito de citar isso, o texto em que fala que Jesus está na casa de Marta e Maria, e é legítimo a agitação de Maria, porque ela queria servir bem a Jesus, ela queria servir bem os convidados, ela estava fazendo o melhor, isso tudo é legítimo, mas ainda assim, Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, foi não ficar agitada, mas foi sentar, se acalmar e ouvir
o que o mestre tinha para ensinar. Então que nessa noite nós possamos baixar a pressão e ouvirmos o que o Espírito Santo tem para nos dizer nessa noite. Lembra de Elias? Lembra de Elias? Quem aqui lembra de Elias? Você estava lá? Então como é que você lembra? Mas você lembra do texto, você lembra da narrativa, né? Elias foi um homem fantástico, foi um profeta incrível, minha inspiração, sério mesmo, minha inspiração, tanto ele quanto Eliseu, são duas inspirações do Antigo Testamento que para mim foram caras assim fantásticos, um cara que enfrentou ídolos, que enfrentou uma endemoniada, um cara que enfrentou um povo que estava com o coração dividido, que não sabia se adorava a Deus ou se adorava a Baal, se servia a Deus, se adorava a Baal, e na hora que ele desafiou esse povo, o povo não ficou do lado dele, muito pelo contrário, ele ficou sozinho. Mas esse cara, quando estava num momento de muita pressão, ele ouve uma notícia que não iria acontecer. É como muitas vezes nós agimos quando nós ouvimos algo que nós sabemos que não vai acontecer, mas nós estamos sob tanta pressão que nós acabamos acreditando, damos crédito àquela palavra. E foi o que aconteceu com Elias. Ele ouviu uma palavra, ele abandona tudo e ele foge, vai para o meio do deserto, ele vai se esconder. E Deus vai encontrar esse grande profeta dormindo, como bem falou para a gente aqui no último domingo, o pastor Wanderson, apesar de que ele ainda está com uma dívida comigo, né, que ele pregou a minha palavra, né, mas tudo bem, eu falei para ele, está tudo bem, está tudo certo, tem que fazer uma mudada lá, mas está tudo bem, mas como ele bem falou, Deus encontrou Elias dormindo. E aí o anjo vai lá, toca nele e fala assim, cara, levanta, come aí o que está do teu lado. Tinha lá um pão no forno ainda, tinha uma botija d'água, e aí ele vai, ele come, ele bebe a água, né? E aí a gente pensa que ele vai se levantar e falar assim, agora eu sou o cara de novo. O que ele faz? Ele volta a dormir. E aí eu fico imaginando, e é isso que eu quero tentar fazer aqui nessa noite, é fazer a gente viajar um pouco, gente. Sair um pouco da caixinha, sair um pouco daquele quadrado que muitas vezes a religião quer colocar a gente, né? Não, é assim e acabou. Não, peraí. O cara vai, ele acordado, tem um pãozinho lá quentinho saindo no forno, tem água, o anjo diz para ele, come, bebe, porque a tua jornada ainda é muito longa. Ele come, ele bebe e volta a dormir. E aí eu fico imaginando Deus revoltado com isso. Não é? Deus deve ter ficado muito revoltado. Estou chamando o cara, estou alimentando o cara, estou animando esse cara, e ele volta a dormir. Deus não fez assim não, Deus deixou ele dormir, porque muitas vezes, queridos, o que nós precisamos é de um tempo mesmo de descanso. Você sabia que quase todos os males que nós enfrentamos na nossa vida é decorrência de noites em claros, de sonos mal dormidos, de noites mal dormidas? Depende muito da qualidade do nosso sono. Se nós dormimos pouco, nós não temos energia, nós não temos saúde, e Deus entende isso, por isso ele deixou, não, deixa ele dormir, ele precisa, agora ele precisa dormir, então deixa ele dormir, mexe com ele não. Passado algum tempo, o anjo foi lá, tocou nele de novo, trouxe comida de novo, para você entender o amor de Deus, como é grande, irmãos. O amor de Deus, eu ouso dizer, o amor de Deus é incondicional. Deus não espera que nós sejamos certinhos para Ele nos amar mais, Ele não precisa disso. O amor de Deus não trabalha segundo as minhas ações, segundo as minhas obediências, não, Ele nos ama. Ponto final, acabou, não tem conversa. O amor de Deus é incondicional, tão incondicional, que a Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dEle. Ele nos amou, porque o amor dEle é incondicional. Então o anjo aparece pela segunda vez, toca nele e fala assim, cara, come, bebe, porque a tua jornada é muito longa. E aí sim, ele come,
Ele bebe, e com a força desse alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites. Para quê? Para onde esse cara vai? Vai se esconder numa caverna. Sério, vamos ser honestos conosco. Qual seria a sua atitude com uma pessoa assim? Tu vem a primeira vez, alimenta ele, Adriana. Vai ficar, agora o cara vai se levantar. Não se levanta. Aí tu vem a segunda vez, agora ele vai. E aí ele até te engana, né? Ele dá aquela impressão que vai. Para onde ele vai? Vai se esconder. Sério, o cara desse merece um couro, irmãos. Ou não? Não fique com medo não, gente. Agora mesmo, acabei de falar que agora mesmo que Deus não tem essas frescuras como nós muitas vezes temos, né? Nós não gostamos de ouvir verdades. Nós temos pavor de verdades. Por isso essa semana eu coloquei lá no meu Instagram, achei muito interessante, eu gosto dessas coisinhas assim, né? Que a gente, são esses achadinhos das mídias, né? Não sei se é um psicólogo, quem ele é, mas ele falou assim, ele usou o exemplo da Branca de Neve, né? Estava tudo bem, o reino estava bem, a rainha estava bem, todo mundo em paz, Branca de Neve estava em paz, até o dia em que a rainha pergunta para o espelho, João, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? E aí o espelho falou a verdade. É nesse modelo mesmo. Ele estava falando uma mentira? Não, ele falou a verdade, Branca de Neve. E aí, irmãos, a rainha, que estava em paz, virou uma bruxa, ela contratou um caçador, ela quis matar a Branca de Neve, envenenar a Branca de Neve. E aí ele fala assim, moral da história, no que nos transformamos quando ouvimos verdades que não queremos? E muitas vezes nós somos assim, nós nos transformamos quando nós ouvimos verdades inconvenientes, quando ouvimos verdades que nós não gostamos, que nós não queremos ouvir. Então deixa eu dar um recado para todos nós. Uma vez que você passou por aquelas portas, agora você não pode voltar atrás, porque você vai ouvir verdades que talvez te incomode. Foi o que Elias teve que ouvir, porque Deus foi lá onde Elias estava. Primeira coisa que ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é o teu lugar. A caverna não é o teu lugar. Se esconder não é o teu lugar. E qual foi a saída que Elias escolheu? Se justificar. Irmãos, essa é a pior resposta que nós podemos dar para Deus. Quando nós estamos fugindo, quando nós somos achados por Ele num erro, a pior resposta que nós podemos dar para Deus é aquela resposta que tenta nos justificar. E foi exatamente esse o caminho que Elias escolheu. Senhor, eu tenho sido zeloso com a tua obra, o teu povo te abandonou, viram as costas para você, olha o que esse povo fez contigo, seguiu outros deuses, adorou outros deuses, te abandonou, te trocou por outros deuses, só eu fiquei sozinho. Ai Jesus, Deus é muito bom, porque Ele não dá ouvido a essas respostas. Deus não ouve essas justificativas. E aí Ele falou assim para Elias, Elias, vem cá para fora, vem. Vem aqui para fora, porque eu tenho umas verdades para te falar. Perdão, queridos. Deixa eu molhar a palavra, né? Elias, deixa de bobeira. Deixa de bobeira, vem cá para fora que eu quero falar umas verdades para você. Primeiro, volta ao teu caminho. Volta ao teu... E presta atenção, eu gosto disso, porque Elias pensou que Deus falaria no meio do terremoto, do vendaval e do fogo. E Deus não falou. Deus falou no meio de uma brisa suave. Numa brisa suave. Ele chegou e falou assim, ó, primeiro, volta ao teu caminho. Veja como Deus é bom. Ele poderia muito bem dizer assim, eu vou fazer você voltar ao ponto de início, mas Ele não falou isso. Ele disse assim, volta ao ponto em que você se desviou, volta ao ponto em que você desistiu, volta ao ponto em que você descarrilhou, e você saiu da linha. É lá que eu quero que você volte, porque eu ainda não acabei com você não, cara. Você ainda tem reis para ungir, você ainda tem profetas para ungir. Eu não acabei com você. E outra coisa, Elias,
Para com esse discurso sem vergonha de que você está sozinho, só você está sofrendo pressão, só você está sendo perseguido, só você está sendo ameaçado. Tem muita gente que está tendo a mesma experiência que você. Então para com essa conversa, volta para o teu caminho, porque eu ainda não acabei com você. Provavelmente, em algum momento que você percorreu lá as mídias sociais, você deve ter ouvido esta frase: quem não aceita o processo, não pode viver o propósito. Quem já tinha ouvido essa frase? Quem não aceita o processo, não pode viver o propósito. Então vamos fazer uma comparação aqui, de alguém que teve que passar por um processo que ele não sabia, e que se ele soubesse, talvez não teria aceito o propósito. Vamos falar de José? A gente pode falar dele porque ele não está aqui, né? Então vamos falar de José. Vamos entender um pouquinho esse processo que José passou, do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 35. Primeiro, ele teve que crescer no meio dos irmãos cheios de ciúme e de ódio. José foi o penúltimo filho a nascer de Jacó. E não apenas ele era tido como o melhor por ser o penúltimo filho, mas ele era fruto do amor que Jacó tinha pela mulher que ele mais amava. Era o filho desejado. Por isso ele diferencia esse filho de todos os demais. Ele coloca uma roupa específica, que vai do pescoço até os pés, até o pulso. Esse garoto é diferenciado, mas ele cresce nesse ambiente de ciúmes. Seus irmãos têm ciúme dele, e por causa da preferência do seu pai, eles odeiam José. É nesse ambiente que José cresce, no meio de ciúmes e de ódio. Não sei se você aqui passa por essa experiência de ser o filho predileto da sua casa. Quem aqui já teve essa experiência? Até hoje, irmãos, até hoje eu passo por essa situação. É sério. É claro, eu não vou ficar condenando a minha mãe. Ah, claro, pastor, você não vai condenar porque ela é, para você, Genilda sabe disso, né? É o filho perfeito, é o filho que não falha, né? É o filho mais amoroso, é o que ouve mais, é o que dá mais atenção, né? Se eu não apareço, o mundo parece que vai desabar, o mundo vai acabar, entendeu? Eu deserdei ela, é isso. E as minhas irmãs ficam para morrer com esse negócio, né? Nós muitas vezes, irmãos, como eu falei, eu vou trazer aqui para vocês, são coisas aplicáveis, que são aplicadas no dia a dia da gente. Quantos de nós aqui vivemos em ambiente como esse? De ciúmes, de ódios. Gente que olha para você e fala assim: eu não vou com a cara dessa pessoa. Não é? Não, deixa aberto. Quantos de nós convivemos em ambientes como... Não? Se não for assim, não tem graça. Isso aí é verdade. Só tem graça se for assim, gente. Em ambientes como esse, de pressão mesmo. Porque filhos de Deus que querem governar, que querem conquistar, tem que passar por pressões como essa, sim. Tem que saber lidar com ambientes como esses. Ambientes tóxicos. Eu vejo muita gente falando assim: evite ambientes tóxicos. Não, irmão, é lá que a gente vai crescer, é lá que a gente vai amadurecer, é lá que a gente vai desenvolver domínio próprio, é lá que a gente vai aprender a ouvir e se calar, engolir a seco muitas vezes, ouvir piadinhas, ouvir indiretas, porque José enfrentou isso. Ele passou por isso, e não apenas isso. Quando ele chega aos 17 anos, é um garoto, é um adolescente, aí ele começa a ter sonhos. Pronto, o problema aumentou, porque quando ele começa a sonhar com os feixes, né, que se dobravam diante dos feixes dele, o ódio dos seus irmãos aumentou. E uma coisa que me chama a atenção, eu não sei se eu estou certo, pastoras, eu não sei se eu estou certo, mas José, ele sonhava, mas ele não interpretava seus sonhos. Você já percebeu isso? Ele disse: gente, vem cá, eu sonhei uma coisa interessante essa noite. Mas ele não tinha interpretação dos sonhos. Mas os irmãos tinham.
Na hora, o inimigo vê logo, né? O inimigo usa binóculos, enxerga longe, né? E aí ele tem um segundo sonho. No segundo sonho é o sol, é a lua, são as estrelas. E aí os irmãos aumentam, potencializam o ódio contra José. E o seu pai, ao invés de dar uma amenizada, né, de contemporizar toda aquela situação, não. Ele fala assim: que doideira é essa, garoto? Você está maluco? Você bebeu? Você fumou o que essa noite aí, para sonhar assim? Você está querendo dizer o quê? Que eu, a sua mãe, seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Você vai governar? José então começa a ver que ele estava num ambiente altamente tóxico, doentio. Mas é nesse ambiente que Deus está moldando alguém que lá na frente vai governar e vai conquistar. Seus irmãos conspiram contra ele. Agora vamos lá. José era bom, né, irmão, de levar e trazer recados para o seu pai. Seu pai falava assim: José, vai lá ver o que teu irmão estão fazendo. Traz o relatório para mim. Deixa comigo, pai. Deixa comigo. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nesses grandes homens de Deus, há coisas boas que a gente aprende. Mas nesses mesmos homens de Deus, há coisas ruins que nós não podemos repetir. Ok? Davi, homem segundo o coração de Deus. No vale, irmão, ninguém batia Davi. Mas em casa, Davi foi um fracasso como pai. Foi ou não foi? Foi um fracasso. Então esses grandes homens de Deus nos ensinam o que devemos e o que não devemos fazer. Como devemos ser e como não devemos ser. Os irmãos José conspiram contra ele. Vamos pegar esse garoto, vamos jogar ele no fundo do poço. Não, vamos matá-lo. Não vamos matar ele não. Vamos jogar ele no fundo do poço. E nós estamos cercados de pessoas assim. Não pensa você que todo mundo à sua volta quer o teu sucesso, quer o teu crescimento, quer o teu avanço, quer a tua conquista. Não, ele quer a tua conquista. Só aqui que não, né? Mas nem todo mundo que está à nossa volta quer nos ver crescer, quer nos ver avançar, quer nos ver conquistar. Muitos querem e contribuem para isso, e maquinam isso, nos lançar no fundo do poço. É lá que muitos querem, mas é um ambiente assim que Deus está nos forjando para conquistar e para governar também. Ele é vendido pelos seus irmãos, e aqui tem uma coisa interessante, não sei quantos já ouviram essa expressão: poxa, fulano me vendeu. Quem já ouviu, ou quem já passou por uma situação como essa? Você confiou algo para alguém, um segredo, algo íntimo seu, e esse alguém foi lá e quebrou a tua confiança. Porque apesar de Jacó saber que José era bom em levar e trazer recado, eu acredito que também Jacó acreditava que seus irmãos não seriam capazes de fazer o que fizeram com José. Muito pelo contrário. Eu acho que Jacó pensava assim: não, eles não vão fazer isso não, muito pelo contrário, eles vão proteger. Esses homens quebraram a confiança do seu pai, e quebraram a confiança também de José. Quantos de nós, a começar de mim, já passamos por uma experiência como essa, de confiarmos algo a alguém, de confiarmos algo pessoal, íntimo, algo que era um segredo, e essa pessoa quebrou a nossa confiança. É nesse ambiente que José está vivendo. É esse o processo que Deus estabeleceu para José. Ele é vendido para uma caravana de ismaelita, chega no Egito, ele é vendido para Potifar, e aí Potifar percebe que esse garoto tem uma coisa diferente, coloca toda a administração da casa aos cuidados de José, menos a sua mulher. Porque cá entre nós, eu acho que Potifar sabia a mulher que tinha. Né? Eu ouvi a conversa hoje, Marcelo, você, né, trocando figurinhas com o pastor Nivaldo. Eu falei: opa, vou botar aqui, né, vou botar aqui, antes que eles venham e preguem, vou botar aqui, né, agora já era.
O cara sabia a mulher que tinha. Falou: José, ó, tu cuida de tudo, né? Cuida dos empregados, do mantimento, das finanças, do jardim, né? Das cortinas, tudo. Mas a mulher não, cara, eu sei a mulher que eu tenho. E não deu outra. Essa mulher, irmãos, ela vai assediar, ela vai tentar José diariamente. E entenda uma coisa, irmãos, nesse processo de preparação para um tempo de governo e de conquista, nós seremos assediados, nós seremos tentados, mas deixa eu dizer uma coisa para todos nós: Deus colocou em nós o poder de decisão. Deus colocou em cada um de nós o poder de dizer sim ou não. Eu decido se eu vou ceder ou se eu vou fugir. José mostra isso para mim. Por quê? Ele disse assim: eu não vou quebrar a confiança do meu Senhor. Ele confiou tudo a mim. Como é que eu vou fazer uma maldade desse com ele? E como é que eu pecaria contra o meu Deus? Ele preferiu fugir. Ele preferiu assumir aquela máxima, né? Que a gente vive num ambiente machista demais, né? Não, segura as suas cabritas, que o meu bode está solto. Ele preferiu passar pela vergonha de ser, da chacota que ele poderia ouvir, por ter fugido da proposta da mulher de Potifar, a ter que quebrar a confiança. Aquilo que os seus irmãos não fizeram, ele não fez. Os irmãos quebraram a confiança do pai, ele não quebrou. Por isso Jesus ensinou: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Não permita que aquilo que fizeram contra você mude o teu caráter, mude você. Há um filósofo bem antigo que dizia o seguinte: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Sabe quem era esse filósofo? Seu Madruga, do Chaves. Não, claro, é um personagem folclórico e tudo mais, mas é uma verdade o que ele dizia: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Quem alimenta o espírito de vingança está se matando aos poucos, está morrendo aos poucos, está se envenenando aos poucos. E eu vou dizer uma coisa: quem te fez mal está vivendo maravilhosamente bem, enquanto você morre, enquanto você definha. Quem te fez mal está vivendo, não está dando a mínima atenção para o que você está vivendo, para aquilo que você está sofrendo. Então, se você esquecer de tudo que eu disser nessa noite, lembre pelo menos do Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. A mulher de Potifar, quando não conseguiu o que ela queria, então ela levantou uma calúnia contra José. E o pior de tudo é que o marido acreditou. E ao acreditar, joga esse cara na prisão. E quando ele chega na prisão, o chefe da guarda o coloca como administrador dos presos. Gente, fala a verdade. Às vezes Deus tem um senso de humor incrível. Incrível. Porque quando a gente pensa que Ele vai, né? A gente ouve assim: olha, Deus vai te colocar num novo nível. Olha, Deus está te preparando para algo maior. Aí quando aquele algo maior chega, não era tão maior assim. Aí ele fala assim: caramba, que Deus é esse que me colocou nessa situação? Olha, o emprego é pior do que o que eu estava. Olha, esse patrão é pior do que aquele endemoniado que eu tinha. Olha, essa gente é pior. Calma, irmãos, tenha paciência. Deus está trabalhando em você ainda. Veja que José, ele foi colocado no cárcere, ele foi colocado na prisão, mas aquilo que foi confiado a ele, ele fez com excelência, porque ele sabia que Deus estava vendo.
Deus está vendo, Ele está olhando para cada um de nós, Ele sabe que aquilo ali é apenas um momento, vai passar, faz parte do processo. E aí um dia chegaram 2 indivíduos lá, um copeiro e um padeiro, mas não era um copeiro e um padeiro qualquer, era o copeiro-chefe e era o padeiro-chefe, gente da mais alta confiança de Faraó, é aquele cara que fazia a comida, é aquele cara que fazia o pão, era aquele cara que servia o vinho, e se tinha alguém que gozava da confiança de Faraó, eram esses 2 caras, mas eu não sei o que eles disseram de Faraó, eu não sei o que eles falaram para Faraó, que Faraó ficou muito bronqueado e jogou esses caras lá na prisão. E quem foi escolhido para servir a esses homens? Não foi para trazer esses homens para ajudar, não, o chefe da guarda disse assim: José, você vai servir esses homens, é o copeiro-chefe, é o padeiro-chefe, mas são prisioneiros, mas você vai servir eles. E José foi servi-los. E o texto é muito interessante, porque o texto diz que quando eles chegaram ali, eles não foram logo sonhando, né? O padeiro não foi logo sonhando, o copeiro não foi logo sonhando. O texto diz que por um tempo, que tempo é esse? Não sei. Pode ter sido meses, pode ter sido um ano. O texto diz que por um tempo, José serviu a esses 2 homens. Até que uma noite os 2 tiveram, ao mesmo tempo, um sonho. E aí José vai interpretar esses sonhos. Ao copeiro ele diz: olha, dentro de 3 dias, você vai ser reconduzido ao teu posto de copeiro-chefe. E ao padeiro, o que ele falou ao padeiro? Dentro de 3 dias, você vai morrer. Agora, pare e pense aqui comigo. Vocês começam a perceber que aquele garoto de 17 anos, que foi traído, que foi vendido pelos seus irmãos, já não está alcançando um nível de maturidade bastante diferenciado? Porque para dizer isso para alguém, irmãos, tem que ter maturidade. Não, é verdade. Deus muitas vezes nos coloca em situações que nós não temos que ficar floreando, temos que ficar maquiando, é ser direto, é ser objetivo. Você vai ser reconduzido, e você, não é você, tá? Você vai morrer, ponto final, acabou. Essa é a interpretação do sonho, você vai ser reconduzido. Agora você vai morrer, cara, eu sinto muito, eu lamento, mas isso demonstra para mim o nível de maturidade que José havia alcançado nesse tempo. Porém, vocês lembram do que José pediu ao copeiro? Olha, quando você for reconduzido ao posto de copeiro-chefe, não esqueça de mim, certo? Lembra de mim, junto a Faraó, diga para Faraó que eu fui roubado da minha terra. O mesmo nível de maturidade que eu encontro aqui em José, também mostra para mim que havia algo ainda no coração de José, que estava ligando ele ao passado. Estava prendendo ele ainda ao passado, e eu vou falar sobre isso aqui, muito importante. Isso identificou para mim algo assim muito importante, gente. Existem coisas que estão aqui dentro de nós, que nós precisamos resolver, e já. Porque senão, governar e conquistar será apenas uma frase de efeito na minha vida. José pediu ao copeiro: ó, lembra-te de mim. E o texto diz que por 2 anos o copeiro se esqueceu de José. Agora, vem aqui comigo. Nós estamos falando dos processos de Deus, correto? Amém. Ok? Eu vejo muita gente culpando o copeiro. Eu vejo muita gente massacrando o copeiro. Sem vergonha, né? José foi lá, interpretou o sonho dele, falou que ele ia ser reconduzido, ele foi reconduzido. Não é que o cara se esqueceu? A minha pergunta é: ele se esqueceu ou Deus o fez esquecer? Então, antes da gente sair crucificando alguém, vamos perguntar a Deus: eu estou sendo justo nesse meu julgamento em relação a determinada pessoa? Ou será que eu não estou enxergando algo aqui? Eu não estou vendo, ainda está muito nebuloso, ainda não está muito claro. Deus, mostra para mim antes que eu crucifique alguém. Para mim, o copeiro não se esqueceu de José.
para mim, Deus fez com que o copeiro não se lembrasse de José, porque não era o momento, não era a hora. Deus não trabalha com o nosso tempo, Deus não trabalha na nossa necessidade, nem na nossa aflição. Deus trabalha segundo os seus propósitos. Se não é a hora do propósito, irmãos, não adianta espernear, não adianta reclamar, não adianta xingar, não adianta crucificar, não adianta nada. Ele faz exatamente assim: eu só vou me mover na hora certa, no momento certo. Passaram-se 2 anos, agora imagina aqui, o que talvez José tenha que ter trabalhado nesse período de 2 anos? Primeiro mês nada aconteceu, segundo mês, 6 meses, nada, aquele sem vergonha esqueceu de mim. Ele teve que trabalhar aquilo que muitas vezes nós não sabemos trabalhar em nós, que é a respeito das expectativas que nós geramos na promessa de Deus. Não estou dizendo que é o caso de José, eu estou falando da gente, estou falando de mim, eu estou falando da gente. A promessa, ela não cai por terra, ela se cumpre. E se cai por terra é para germinar, para dar frutos. Mas Deus, uma vez que Ele libera uma palavra, essa palavra não volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. Aquele que começou, vai terminar. Certo? Então talvez José precisava desse tempo para trabalhar isso nele, nas expectativas do coração dele. Então, enquanto Deus não cumpre aquilo que Ele vai cumprir, eu vou trabalhando as minhas expectativas, sem crucificar ninguém, sem criticar ninguém, sem dizer que Deus me abandonou, sem dizer que Deus está em silêncio, sem dizer que Deus está me punindo. Não, eu tenho que trabalhar alguma coisa aqui dentro, que ainda não está muito bem resolvido. 2 anos se passaram, até que Faraó começa a ter sonhos perturbadores. É nesse momento que o copeiro se lembra de José. Eu tive lá na prisão, quem cuidou de mim foi um hebreu, e ele interpretou o sonho, como ele interpretou, aconteceu. E aí Faraó, já que ninguém respondia, ninguém dava a interpretação do sonho, Faraó manda trazer José. José então é preparado, toma um banho, se arruma, faz a barba, ele ouve os sonhos de Faraó, ele interpreta os sonhos de Faraó, e aqui ele vai mostrar um outro nível de maturidade, porque quando ele interpreta os sonhos de Faraó, dizendo, olha, vai vir aí um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, mas depois vai vir um tempo de fome, vai vir um tempo de escassez, e o que eu devo fazer? Levante um homem de confiança, um homem sensato, um homem sábio, um homem prudente, um verdadeiro administrador, construa celeiros, arrecade 20% de todo o fruto da terra, junte isso, porque no tempo da falta, isso vai ser extremamente importante. Faça isso, Faraó. Perceba que José não se valeu daquela oportunidade para cavar um pênalti. Ele não cavou um pênalti. A gente não precisa cavar pênalti. A gente não precisa de atalho, irmãos. A gente não precisa levantar plaquinha para dizer, eu sou o cara. Não. Deus sabe. Deus sabe. José falou assim, levanta um homem assim, com essas qualidades, com esse entendimento, com essa habilidade. Faz isso, Faraó. Vai dar certo. E aí Faraó dá uma olhada assim em volta e fala, gente, em quem nós poderíamos encontrar tamanha habilidade, tamanha sabedoria, senão nesse que está diante de mim, ao qual Deus fala com ele. José, tu é esse cara, você é esse camarada. Perceba, quando isso aconteceu, José tinha 30 anos, ou seja, daquele garoto de 17 que foi vendido pelos seus irmãos, até ele assumir essa posição de governador, de administrador de todo o Egito, 13 anos se passaram. 13 já não é um número bom. Politicamente falando, então, pior ainda. Agora eu tenho que falar com calma, eu tenho que falar com cuidado. 13 anos se passaram, daquele menino que foi lançado no poço, até chegar na posição de governador e administração, ou de administrador de todo o Egito. Sabe o que eu aprendo aqui com isso? A respeito de processo. No processo, vai ter medo,
no processo vai ter choro, no processo vai ter luta, vai ter insegurança, vai ter vontade de desistir de tudo, mas também no mesmo processo vai ter muita graça de Deus para fazer a gente suportar tudo isso e não desistir. É no processo, irmãos, é no processo. Agora lembra daquela ilustração que eu falei aqui da Branca de Neve, da bruxa, né, que ficou, da rainha que virou uma bruxa porque ela ouviu uma verdade que ela não gostou? Nós temos que estar preparados para ouvir algumas verdades. E eu vejo na história de Josué, no início em que ele é colocado como líder da nação de Israel, para entrar na terra que Deus havia prometido, eu vejo exatamente esse momento, em que Deus vai dizer algumas verdades que Josué precisava ouvir. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, não sei se todas as versões, ela traz esse título, logo em cima, no capítulo 1 de Josué. Dá uma olhadinha se tem um título, lá em cima do capítulo 1. Na minha, por exemplo, está escrito assim: Deus fala com Josué e anima-o. Eu não sei se na sua Bíblia está esse título. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. Gente, quem está animado não precisa ser animado. Ok? Quem está animado não precisa ser animado. Já está animado. Então bastava Deus falar. Simplesmente falar o que ele precisava falar para Josué. Mas não, ele percebeu algo em Josué. 30 dias de luto, como disse o Wanderson, domingo passado, né? 30 dias de luto, tempo de luto já havia passado. Talvez Josué ainda estava cabisbaixo, estava com os 4 pneus arriados, né? Estava desanimado, estava desacreditado, quem sabe estava com medo, quem sabe estava inseguro, quem sabe ele não estava passando por um tempo de indecisões. O que eu vou fazer? Como é que eu vou conduzir esse povo? E aí Deus vem falar 4 verdades para Josué, e vem falar 6 palavras de ânimo para encorajamento de Josué. As 4 verdades que Josué precisava ouvir: primeiro, meu servo Moisés é morto. Essa foi a primeira verdade que Deus falou para Josué: meu servo Moisés é morto. O que Deus está falando para Josué? Josué, ciclos precisam ser encerrados. O ciclo de Moisés acabou. O ciclo de Moisés terminou. O ciclo de Moisés se fechou. Agora um novo ciclo se abre, que é o ciclo de Josué. E aqui, irmãos, como eu falei, lembra que eu citei lá de José, quando ele falou: olha, fala lá para Faraó que eu fui vendido na minha terra, fala isso para ele, lembra ele da minha situação, da minha condição. Parece que José não tinha algo ainda resolvido no coração dele. Isso me fez lembrar, queridos, que muitas vezes nós falamos assim: irmãos, se você quer conquistar algo, se você quer a tua vitória, se você quer a tua bênção, se você quer a tua prosperidade, você tem que romper com o passado. E aí eu quero trazer a responsabilidade para mim, nessa noite que estou aqui falando para vocês, que muitas vezes nós erramos quando nós fazemos isso. É a mesma coisa que eu chegasse para o pastor João e falasse para o João assim: João, você tem que ir numa churrascaria, que eu fui, cara, vou inventar aqui, né, a Jazz Grill, cara, vai lá, tu não vai se arrepender, pode ir lá, vai lá. Qual é a pergunta básica que você me faria? Básica. Tá, beleza, mas como eu chego lá? Aonde é que fica? Qual é o valor? O que é servido? Essas perguntinhas básicas que a gente faz, não, mas não é simplesmente, não, você tem que ir lá. Então eu não posso chegar aqui para você e dizer assim: você tem que romper com o teu passado, se eu não te ensinar como romper com o seu passado. Correto? Eu tenho que dizer: você tem que romper com o seu passado, porque senão você não vai viver um tempo de conquista e de governo. Então vem cá que eu vou te ensinar. Isaías capítulo 43 diz o seguinte: eu estou fazendo uma coisa nova. Lembra desse texto? Estou fazendo uma coisa nova. Quantos querem viver o novo de Deus? Eu quero viver também coisas novas. Agora perceba uma coisa: Deus está fazendo algo novo aqui, ó, nesse exato momento aqui, aonde eu estou.
Aqui é 2023. Deus está dizendo aqui, olha, eu estou fazendo uma coisa nova, está surgindo diante dos olhos de vocês, estou criando um caminho no deserto, eu estou criando um rio no meio do deserto, é algo novo, você nunca experimentou, é agora, esse é o teu tempo de governar e de conquistar. E aí eu digo assim, beleza, eu quero isso. Olha, mas sabe Deus, eu tenho uma situação aqui, ó, em 1994, veja, o novo de Deus está lá, mas eu estou aqui, eu não estou lá. Para eu viver o novo, eu preciso estar lá. Para eu conquistar, eu preciso estar lá. Para eu governar, eu preciso estar lá, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque alguém me traiu. E eu não aceito isso. Eu estou aqui, não é porque eu quero, é porque o que fizeram comigo foi uma injustiça muito grande. Eu quero estar lá, mas eu estou aqui, eu estou preso aqui, eu estou acorrentado aqui, meus pés estão fincados aqui, eu quero, mas eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu nunca vou viver o novo de Deus. Enquanto eu estiver aqui, eu nunca vou viver um tempo de conquista e de governo, porque eu estou aqui. Eu estou em um determinado momento do passado que não vai ser mudado, que não vai ser transformado, que não vai alterar em nada. O que aconteceu, aconteceu. O que passou, passou. O que fizeram, já fizeram, irmãos. Não adianta mais. Não se resolve mais. Então eu é que tenho que sair daqui, que me prende, que me aprisiona, que me enferma, que me mata, que me destrói, que me consome. Eu tenho que sair e vir para aqui, aonde está o novo de Deus, aonde está a conquista de Deus e o governo de Deus. Eu é que tenho que fazer isso. Ninguém pode fazer isso por mim. Genilda é minha esposa, irmãos, 40 anos convivendo com ela, ela não pode fazer isso por mim. Eu é que tenho que fazer isso. Romper com o passado é se mover, é se movimentar, é sair daquele estado que não pode e jamais vai ser alterado. Já foi, acabou. O tempo de Moisés, Josué, já passou, já foi. Ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora quem tem que fazer é você. Feche esse ciclo, Josué. Feche esse... Irmãos, nós não podemos entrar em um novo ciclo com um ciclo velho aberto. Não pode, nós não podemos. Eu vou repetir. Nós não podemos entrar num novo ciclo com ciclos velhos abertos, com passados que perturbam, com passados que fazem a gente sangrar todas as vezes que a gente lembra. Quando toca uma música, quando ouvimos uma palavra, quando ouvimos um nome, quando ouvimos um lugar, nós não podemos. Isso precisa ser fechado hoje. Eu preciso me mover, eu preciso me movimentar daquilo que me aprisiona, daquilo que não deixa eu viver. O novo de Deus, eu tenho que sair de lá. Sou eu que tenho que fazer, eu tenho que botar sebo nas canelas, eu tenho que ter força, não sei de onde, eu tenho que sair. Ah, pastor, só com muita força de vontade não existe. O que existe é força de comprometimento. Se você não tiver compromisso com a tua saúde emocional, com a tua saúde física, com a tua saúde espiritual, você vai continuar doente e morrendo aos poucos a cada dia. Me perdoe pela força da palavra, mas eu preciso dizer isso para você hoje. Não morra. Deus quer você vivo para viver o novo dele. Jesus disse, olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo só se coloca em odres novos. Só dessa forma que funciona. Não tenta remendar, pegar pano novo e botar como remendo numa calça velha. Isso também não vai dar certo.
compra uma roupa nova. Não estou falando daquela banda não, legal, né, que a gente gosta muito de ouvir. Compra uma roupa nova. Seja um odre novo, para experimentar o vinho novo que Deus tem para você hoje. Segunda verdade que Deus precisou dizer para Josué. Primeiro ele disse, meu servo Moisés é morto, fecha esse ciclo. Segundo, seja forte. Ou seja, Deus está dizendo para Josué o seguinte: você precisará ser resistente e resiliente. Você tem que ser resistente. Você tem que ter as costas largas, porque a cipuada vai ser forte, vai ser grande. E aí eu me lembrei que cicatrizes contam histórias, que você falou semana passada, né? Paulo disse assim, olha, eu não quero que ninguém me perturbe, eu trago no corpo, e ele trazia no corpo mesmo, as marcas de Cristo. Eu trago no corpo histórias. Nós temos que ser resilientes, para naquele momento lá, no final da nossa carreira, nós falarmos a mesma coisa. Eu não quero crítica, eu não aceito crítica de ninguém. Isso aqui, ó, apanhou muito, mas eu resisti. Eu pensei que eu ia cair, mas eu me mantive firme. Tentaram me derrubar, tentaram muitas vezes, mas eu não caí não. Eu fui lá, né? Tem um louvor, não tem um louvor que você gosta muito de ouvir, né? Não, não é esse não. O vento sopra. Me ajuda aí, pessoal do pandeiro. E não. Viu como é bom a gente conviver com os pentecostais? Arminianos. Sai pra lá que eu vi. É verdade, gente. Josué, você vai apanhar muito ainda, cara. Você vai levar muito couro ainda, mas seja resistente e resiliente, porque eu vou te honrar. Terceira verdade que Deus falou para Josué: seja corajoso. Feche ciclo, seja resistente, seja resiliente e seja muito corajoso. Ou seja, o medo, a insegurança, a dúvida serão seus companheiros constantes na caminhada. Veja, Deus está dizendo para Josué o seguinte: o medo, a insegurança e a dúvida serão seus companheiros constantes, mas eles não determinarão as tuas decisões. Ok? Você vai ter que conviver com isso. Vai ter que conviver muitas vezes com o medo. Vai ter que conviver com a insegurança. Você vai conviver com a dúvida. Lembra quando Ai foi invadida e 30 homens morreram, né? Por quê? Josué não sabe. Deus, por quê? O que aconteceu? É um negócio pequenininho, poucos homens eram suficientes. O que aconteceu? E aí Deus disse para Josué: por que você está se queixando aí? Tem pecado aí no meio do povo. Age, meu camarada. Vai lá, procura saber quem foi que pecou. Resolve esse negócio aí. Resolve esse negócio aí. Você tem que ser corajoso para resolver isso aí. E na hora que resolveu, irmão, não foi só Acã que foi apedrejado. Foi Acã e toda a sua família. Quarta verdade que Deus precisou dizer para Josué: medita no livro dessa lei. Ou seja, aguça o teu ouvir. O Senhor te falará sempre por meio da sua palavra. Eu falava isso com a Genilda semana passada. Alguém comentou aqui, eu não lembro quem foi, que falou sobre meditar. O que é a palavra meditar? A palavra meditar é o que me diz. O que isso me diz? Ou seja, Deus está dizendo assim: todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, todas as vezes que você precisar se movimentar, se mover, todas as vezes que você precisar de uma direção, medita nessa palavra. Ela vai falar com você. Ela vai te dizer algo. Agora você precisa ter o ouvido aguçado. Você precisa estar pronto para ouvir o que esta palavra tem para dizer. Porque muitas vezes, irmãos, nós não gostamos. Nós nos incomodamos. Quando nós pedimos a Deus uma resposta, quando nós pedimos a Deus uma palavra de direcionamento, e o que nós ouvimos, nós não gostamos.
Mas pare e pense, o que esta palavra está me dizendo? Quando você estiver no seu momento de devocional, não apenas leia a palavra de Deus, medita nela. O que este texto, o que esta passagem, o que este acontecimento tem para me dizer. E entenda que há uma diferença de ouvir e escutar. O ouvir vai lá na nossa mente, leva a gente a refletir. O escutar, a gente escuta muita coisa. Eu, por exemplo, agora estou ouvindo o som de um teclado. Mas não quer dizer que eu estou parando para pensar qual é a nota que ele está dando, até porque eu não entendo nada de música. Mas ouvir é diferente. Ouvir é quando a palavra ela entra, vai na minha mente, vai no meu coração. É aquilo que Jesus falou: observai as aves dos céus, considerai os lírios do campo. Observe, pare, se acalme, considere, julgue. Nós não precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nós não precisamos de respostas imediatas. Nós precisamos das respostas certas. Só isso. Mas para isso eu tenho que meditar na palavra, o que esta palavra está me dizendo nesse momento. Eu disse que Deus falou 4 verdades para Josué e 6 palavras de encorajamento. E eu não quero que você saia daqui com raiva de mim, porque eu falei só verdades, mas eu quero que você saia daqui encorajado e animado também. Deus disse para Josué: onde teu pé pisar, eu te darei. Ou seja, não haverá limites para você. Deus disse para Josué: ninguém poderá te resistir, ou seja, Deus agirá em tua defesa e proteção. Irmãos, você não precisa se justificar de nada. Se você estiver certo, você não precisa se justificar de nada. Cabe a quem te acusou o ônus da prova, não de você. Apenas entregue nas mãos de Deus, confia nele, porque ele é a tua justiça. Deus disse para Josué: não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, a boa mão do Senhor sempre te sustentará. Deus disse para Josué: tu farás esse povo herdar a terra. Ou seja, Deus está dizendo: Deus fará de você um influenciador, um exemplo, um modelo para muitas pessoas. Deus disse para Josué: não temas, Ele te dará tranquilidade e senso de equilíbrio para decisões difíceis. Amém? Ele vai te dar senso de equilíbrio para decisões difíceis, para momentos difíceis. E por último, Deus disse para Josué: não te espantes. Ou seja, Deus fará você vivenciar acontecimentos inesperados e surpreendentes. Mas eu preciso ouvir verdades também. Eu preciso aprender a ouvir verdades. 2023, irmãos, ano de governo e de conquista. Eu quero terminar fazendo uma leitura com você de um texto que eu amo, mas amo mesmo. Deuteronômio capítulo 8. Você pode abrir comigo aí? Deuteronômio capítulo 8. É uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente tem tempo, eu vou terminar no horário, fiquem tranquilos. Deuteronômio capítulo 8. Guarde essa palavra no seu coração, porque aqui tem um segredo. Aqui tem um segredo, além do que o pastor falou, né, no último culto. Deus nos dá capacidade para adquirir riquezas, mas tem uma palavrinha aqui que nós muitas vezes não a interpretamos da maneira correta. Leia comigo, Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar,
para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou com fome, ele te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Aqui está o segredo desse texto. Lembra-te, pois, sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Muitas vezes nós interpretamos a palavra disciplina de uma forma errada. Nós pensamos que disciplinar é punir, e não é punir. Disciplinar significa o seguinte: estabelecer uma conduta que assegure o bem-estar, ordem, determinação e constância. Quando você estiver sob uma disciplina de Deus, saiba que Deus está fazendo isso para o teu bem, para o teu bem-estar, para estabelecer ordem na sua vida, para te trazer segurança, determinação e constância. Por isso Deus nos disciplina. Continua, verso 6: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos e temerem, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, terra de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e te aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e te faz sair da rocha, da água, e que fez sair água da rocha, ou seja, da pedra, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e no final te fazer bem. Por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai terminar no teu bem. Tudo. Independente do que você possa estar passando, independente do processo que você esteja vivendo, tudo vai terminar para o teu bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder no meu braço me adquiriram essa riqueza. Tolinho, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares por outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros, que perecereis. Deus está te colocando num processo. Está doloroso, está doendo, está machucando, está sangrando. É porque Deus está te preparando para algo muito bom, muito melhor, que você não faz a menor ideia do que seja. 2023 é ano de governo e ano de conquista, mas somente aqueles que estão maduros, que estão realmente alicerçados, aqueles que têm experiências, aqueles que realmente estão fortalecidos no Senhor,
é que viverão esse tempo de conquista e de governo. Assim nos disse o Senhor nessa noite, a sua igreja reunida nesse lugar. Amém, queridos?